Fala meus amigos, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Israel Vergeni. E no vídeo de hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre o que o analista de crédito, o gestor, o técnico de crédito necessita fazer para começar a enxergar além do crédito. Como assim? Calma que vocês vão entender. Não se esquece de já curtir, compartilhar, deixa aqui o seu comentário, envia para o maior número possível de pessoas, se inscreve no canal e vamos partir para o conteúdo. O nosso vídeo de hoje ele tem o intuito de estimular, de auxiliá-los a buscar desenvolver a capacidade de enxergar o todo, a estimular a nossa capacidade de percepção de todo o contexto que está envolvido naquela operação. E como que a gente faz isso? O que é necessário ter em mente para a gente poder visualizar aquilo que não está necessariamente escrito ali no parecer comercial, que não está necessariamente escrito pelas pessoas que tiveram contato com aquele tomador, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas que tem uma interferência importante no processo como um todo daquele crédito. A gente chama isso de uma análise holística de crédito, ou seja, analisar holisticamente todo o contexto relacionado ao crédito. E a ideia aqui é que a gente entenda justamente o que? O que a gente necessita ter de bagagem, vamos colocar dessa maneira. O que a gente necessita ter de capacidade de não só capacidade técnica, mas também capacidade cultural de alguma maneira para conseguir enxergar outros aspectos além ali especificamente das questões relacionadas àquela operação de crédito de maneira direta. A gente sabe que a área de crédito sofre pressões de todas as áreas, da área comercial, das alçadas, da diretoria, do financeiro até, a depender do contexto, e se estiver relacionada ali a determinado produto de crédito, ela pode estar sofrendo pressões até do próprio cliente. E essas pressões às vezes fazem com que a gente tente ganhar velocidade e perder qualidade no processo de análise. Um ponto importante aqui, não estou dizendo que isso vai se aplicar para todo tipo de operação, não estou dizendo que em todo momento a gente vai aplicar todos esses conceitos, todas essas técnicas, mas especialmente nas operações de maiores valores, as operações em que o modelo estatístico, independente da instituição financeira que você trabalhe, ele não vai fazer tudo sozinho, ele vai necessitar de uma intervenção humana no processo de análise, especialmente nessas operações. É importante que a gente também aplique aqui essa lógica que está por trás, que é justamente o que? A gente necessita ir além, meus amigos. A gente necessita buscar tudo aquilo que está envolvido naquela operação, às vezes até de coisas que a gente pode pensar que são meio irrelevantes, mas que podem sim interferir no processo de concessão de crédito. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Certa vez eu estava com a equipe, né, com meus colegas, a gente estava discutindo uma operação de uma empresa que fazia importação de vinhos para poder vender aqui no Brasil. Ela comprava os vinhos do Chile, comprava os vinhos da Argentina e trazia esses vinhos aqui, importando de navio, né, via navio e tudo mais, para poder vender aqui no Brasil. E aí, durante a análise, né, a gente estava sentindo um pouco de dificuldade e tudo mais. E aí, curiosamente, eu me lembrei de um podcast que eu tinha escutado, podcast dessa área de negócios, finanças e tudo mais, que falava justamente dessa questão dos vinhos, justamente de como que o mercado de vinhos ele é um mercado que já se sustentou ao longo do tempo e que a tendência dele é dele ir se especializando cada vez mais. A gente considerar, por exemplo, que determinada safra ela é única, ou seja, aquelas condições climáticas que fizeram com que aquele tipo de uva fosse produzido com aquele nível de acidez, com aquele nível de açúcar, com aquelas condições físico-químicas ali, é uma condição específica, ou seja, muito dificilmente aquilo vai se repetir exatamente igual da mesma maneira. Isso vai produzindo vinhos cada vez mais especiais. Como isso pode agregar valor? Mudar de que
alguns importadores, especialmente aqui brasileiros, têm em lidar com as questões de câmbio, com as questões de variações de frete, impacto do preço do óleo diesel no frete, impacto também das condições climáticas para que os produtores ali consigam manter o seu nível de comercialização adequada, para que eles consigam manter a produtividade ali das suas propriedades em níveis adequados, não sofrer tantas interferências do meio ambiente e tudo mais. E aí, como eu me lembrei disso, a gente foi buscar essas informações dentro dessa operação. A gente foi buscar essas questões, especialmente essas questões de como ele lidava com o câmbio, como ele lidava com os seus principais fornecedores, como que ele lidava com a questão dele ter que ter um contrato de pagamento de alguma maneira indexado a não só a questão do dólar, mas também essa questão do petróleo, ou seja, se o custo do óleo diesel estava variando muito positivamente, muito para cima, isso naturalmente iria interferir na sua margem. E como que ele fazia para conseguir ter um apelo comercial ali interessante para poder vender isso aqui no Brasil para o público alvo nicho daqueles tipos de vinho que ele estava comercializando, né? E o que a gente observou? A gente observou, na verdade, que nada disso tinha sido pensado, ou tinha sido foco do processo de análise da área comercial que foi fazer essa entrevista. E aí, como a operação estava em curso, estava no processo de análise, eles foram verificar e tudo mais, e identificaram que o cliente não tinha controle nessas questões. Não tinha uma estratégia pré-definida para lidar com relação a preço, a custo, tudo mais. Então, talvez aquele volume de crédito que ele estava solicitando ali, que se destinava a comprar sim matéria-prima, comprar os materiais, comprar e importar os vinhos, auxiliar na importação. Segundo ele ia conseguir uma redução do preço e tudo mais, mas a gente não sabe necessariamente de que maneira que ele iria conseguir fazer isso. Ele não tinha essa clareza para apresentar. E isso tudo foi ponderado e foi colocado, e aí a alçada decisória, enfim, avaliou, que entendeu, mas, ou seja, esse nível de clareza que a gente conseguiu nessa operação somente foi possível porque a gente estava consumindo outras coisas que não só o crédito. Isso não está escrito num livro de análise de crédito, não tem literatura falando disso. Mas o que acontece, meus amigos, é que vocês que trabalham na área de crédito, especialmente vocês que trabalham na área de crédito, ou vocês que querem trabalhar, que pretendem trabalhar, necessitam aprender a desenvolver essa curiosidade natural sobre as coisas para poder entender um pouco. Ninguém vai se tornar expert necessariamente, mas entender um pouco do que está por trás, para que aí sim a gente possa melhorar nossas análises. E só tem uma maneira de entender, além de pesquisar e tudo mais, é para que a gente se mantenha presente no ambiente cultural em que a gente está inserido. O que é isso, Israel? Presente no ambiente cultural? Que conversinha é essa? É o seguinte, diversos escritores já ponderaram que não tem nada que esteja na literatura, ou seja, entenda a literatura aqui como cultura, como filme, cinema, arte, livros mesmo e tudo mais, que já não esteja também na sociedade. Ou seja, se a gente consumir esses conteúdos, consumir livros, filmes, podcast, enfim, notícias em certa medida, focando naquilo que a gente necessariamente deve ter de informação para poder lidar no dia a dia, a gente vai conseguir sim ter conteúdo, ter bagagem para lidar com as situações e até direcionar o nosso foco de curiosidade para poder solucionar aquela situação. Então, meus amigos, o recado de hoje aqui é: vão além do crédito, não fiquem presos no conhecimento técnico ali específico, não. Pode refletir sobre isso. Quanto mais experiências a gente tem, quanto maior o nosso leque de opções, maior a nossa capacidade de acessar essas caixinhas, vamos pensar dessa maneira assim. Maior a nossa capacidade de acessar essas caixinhas, de acessar essas informações, ou de saber aonde buscar essas informações, e consequentemente maior vai ser o nosso nível de habilidade em lidar com as questões que são adversas ou que são de alguma maneira no primeiro momento ali desconhecidas para a gente. A gente vai ter alguma noção de onde buscar aquela informação e a partir daí a gente começa a dar a solução
foi o problema, a solução para a operação que estava se apresentando ali. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, você ficou até aqui, valeu mesmo, tá? Aproveita então, deixando um recado, me segue lá no Instagram, eu.israelvergne, e vamos trocar informação, vamos compartilhar, me dá sugestão do que vocês querem ver nos próximos vídeos e valeu, até o próximo!